programa a seguir é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, na Rádio Ceará News, a sua manhã com muito mais informação. Marco Saraiva, na Rádio Ceará News. Economia, política, entrevistas, tudo em um só programa. No ar, Marco Saraiva, na Ceará News. Você que está ligado aqui com a gente na Rádio Ceará News, bom dia a você que está nos vendo agora pela internet, pelos nossos portais, através do Instagram, do Twitter, do Facebook. Muito bom dia a todos vocês, é um grande prazer estarmos de volta, graças a Deus, com mais um programa Marco Saraiva News. E hoje eu tenho aqui uma entrevista fantástica que você vai gostar. E um detalhe, Eduardo Calegari, você pode concorrer. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, eu queria a tua ajuda, porque um dos nossos parceiros e patrocinadores, que é o Bistrô Avin, a partir de hoje, nós vamos sortear até o final do programa uma garrafa de vinho francês lá no Bistrô Avin. Francês. François, você vai levar sua namorada, né, enfim, vai levar a companhia, a sua companhia para jantar, e você vai ganhar uma garrafa de vinho francês lá no Bistrô Avini com o nosso amigo Alain. Alain, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por estar ligado. Você está vendo aí o Bistrô Avini, e tem até uma chamadinha aqui, que música bonita, você alçou nessa música, uma boa comida, um bom vinho. Meu amigo, você só não casa se não quiser, viu? Porque tudo vai estar preparado para isso. Mas vamos começar o nosso programa hoje. Começar com o quê, Eduardo? Cotação do dólar. Bom, amigos, ontem o dólar comercial ele foi comprado a R$ 4,23 e na venda R$ 4,024. Teve uma queda de 0,30. Isso já era esperado pelo mercado. O mercado já vem aguardando, né, que o dólar entre num estágio de estabilização em função de tudo que está acontecendo no mercado financeiro. Muita coisa aconteceu de segunda-feira para cá, e isso, consequentemente, deu uma certa acomodada no mercado, né? Então o dólar está começando a recuar, o que já era previsto, mesmo com os leilões do Banco Central, mesmo com tudo isso, já existe realmente essa tendência do dólar começar a baixar. Para vocês terem uma ideia, o dólar turismo ontem foi comprado a R$ 3,860, mas na venda, que é aquele que você compra para viajar, para você ir para o exterior, já foi vendido a R$ 4,190. Ficou praticamente no mesmo patamar de anteontem, e isso deu uma tranquilizadazinha no mercado, ficou no 0 a 0. Já o dólar que faz o PTAX, que é o dólar das commodities, esse foi negociado ontem a 4,027 para compra e a 4,028 para venda, com uma valorização de 0,16%. O euro foi comprado ontem a R$ 4,485 e na venda ele chegou ao patamar de 4,487, com uma desvalorização de 0,66. Eduardo Calegari, você que está comprando aí pesos argentinos para ir para Bariloche, né? Pelo menos é o que você nos comenta. Sim. Estou comprando, não sei quando vou, mas estou comprando. É isso, pois vai comprando porque, olha, ontem o peso argentino ele foi
cotado na cotação a 0,090 centavos de real, e 0,090 centavo a mesma coisa, mas teve uma queda de 0,30, aliás, teve uma alta de 0,33%. Ou seja, o mercado de câmbio, nesses 2 últimos dias, né, ontem e anteontem, ele manteve-se praticamente estável, de um modo geral, só que ontem com essa pequena baixa de 0,30%, mais uma vez o dólar comercial sendo cotado a 4,023 para a compra e 4,023 para a venda. Bolsa de Valores. O mercado de ações ontem já foi um pouquinho diferente. Nós já tivemos ontem, o mercado ele teve uma variação muito razoável. E a Bolsa de Valores fechou com 96.392,76 pontos, com uma alta até bastante representativa de 1,1%. Uma alta bastante considerável, chegando no patamar chegou a bater 96.576 pontos, isso aí por volta já das 14h40 da tarde, mas acabou fechando às 17 horas com 96.392,96, que teve uma alta de 1,91. As ações mais negociadas na Bolsa de Valores ontem foram a B2W Digital, a ação cotada a R$ 32,45, com uma valorização de mais 2%. Magazine Luiza, inclusive, eu tenho um comentário a fazer muito importante sobre essa empresa, que a ação ontem foi negociada a R$ 189,00 cada ação, com uma alta de 11%. A Azul, por sua vez, também foi uma das mais cotadas, sendo cotada a R$ 38,25, com uma alta de 1,80%. A Gol também, o Gol PN, 26,49, com uma alta de 0,99%. Lojas Renner teve também uma alta de 1,49, sendo cotada a ação a 43,07. As maiores baixas nós tivemos a Siderúrgica Nacional, ON, sendo cotada a R$ 17,43, com uma queda de menos 0,77%. A BRF-ON, que a ação chegou a ser vendida a R$ 30,40, com uma queda de 1,10%. Cartões Cielo, que teve a ação cotada a 7,06, com uma queda de 0,19%. A Marfrig, a cotação de 6,94 por ação, com uma queda de 0,14%. E a Ultrapar ON, que foi vendida a R$ 19,42, com uma queda de 0,23%. As que tiveram as maiores negociações na Bolsa ontem foi Vale do Rio Doce ON, sendo a ação cotada a R$ 50,25, com uma valorização de 0,06%. Petrobras PN, essa já foi vendida a R$ 26,80, com uma valorização de 0,56%. Bradesco PN já foi cotada aí a 35,71%, mesmo estando ontem o Bradesco nas páginas policiais, com a prisão da gerente lá no Rio de Janeiro, que movimentou ela, mas as pessoas que conviviam com ela, algo em torno de mais de R$ 1 bilhão. Tá bom para você, Eduardo? Rapaz, para mim seria excelente, mas fosse dentro da lei, né? Pois é, né, meu amigo? Então, Bradesco... Não adiantou movimentar esse dinheiro. Não adiantou. Bradesco PN 35,71 com mais 0,96. Banco do Brasil ON a 51,25 com mais 0,66. E o Itaú Unibanco PN a 34,08%,
ou 34,08 por ação, com uma valorização de 0,93%. Lembrando a todos os nossos internautas, todos que estão nos acompanhando, que ontem teve uma negociação bastante expressiva na Bolsa, tendo um volume de negócios de 24 bilhões 509 milhões de reais. Aí tivemos uma quantidade de negócios, aliás, desculpa gente, me perdoe, 24 trilhões 509 milhões 352 mil e quantidade de negócios de 1.703.527. Foi a quantidade de negócios realizados na Bolsa ontem, repetindo, gerando um volume de negócios de 24 trilhões 24, é tanto dinheiro que a gente erra, 24 trilhões 509 milhões de reais foram as vendas, compra e venda na Bolsa de Valores ontem em São Paulo. Economia. Pronto, achei, tá aqui. Eu fiz ontem uma pequena matéria que eu achei muito interessante, porque ontem nós tivemos uma parceria entre o Carrefour e o Magazine Luiza. A exemplo do que já acontece nos Estados Unidos há bastante tempo, diga-se de passagem, não é a primeira vez que isso acontece. Eles vendem em conjunto, eles fazem uma operação casada com algumas empresas. E aqui o Magazine Luiza, que foi a empresa que negociou com o supermercado Carrefour, eles passaram a fazer negócios em conjunto, ou seja, toda a parte de eletrodoméstico do Carrefour, eletrodoméstico e alguns produtos como smartphone, né, e outros, vão ser vendidos nas lojas do Carrefour, mas vindos do Magazine Luiza, ou seja, o Magazine Luiza vai estar dentro do Carrefour vendendo os produtos de eletrodoméstico. Essa negociação gerou esse volume imenso de negócios que nós tivemos com a Vale, com a ação da Magazine Luiza, ou seja, agora chamada de Magalu, né, o que teve realmente uma valorização muito grande, já sendo permitido pela Comissão de Valores Imobiliários, que a partir de terça-feira, dia 28, essa operação casada começa já a valer. Serão inicialmente 2 lojas em São Paulo que vão operar esse esquema do Magazine Luiza. A Centauro entrou na disputa pela aquisição desses NetShoes na semana passada, ao fazer uma oferta de 87 milhões, que dá algo em torno de 2,80 milhões de dólares, né, por ação, comprando os 40% do Magazine Luiza, que foi inicialmente feita uma negociação de 62 milhões de dólares. Então, essa parceria entre o Carrefour e o Magazine Luiza começa a funcionar no Brasil, é exemplo do que já acontece nos Estados Unidos e outros países da Europa. Aqui, esse mercado, vamos dizer, esse teste inicial para nós brasileiros começa em São Paulo e, dependendo dos resultados, a expectativa é que dentro de 3 meses ele possa vir a se expandir por outras lojas de todo o Brasil, tendo previsto, inclusive, lojas aqui no Ceará, porque o Carrefour aposta muito no mercado cearense. Então, como eles chamam, a loja dentro da loja vai funcionar aqui em Fortaleza, dependendo desse resultado, que é bastante aguardado em São Paulo, mas que tem tudo para ser um bom negócio, porque você vai ter
uma loja de supermercado, um hipermercado, como é o caso do Carrefour, e dentro do hipermercado você vai ter o Magazine Luiza fazendo todas as vendas de todos os eletrodomésticos. Obviamente que o custo final para o consumidor, a tendência é que haja realmente uma baixa nos produtos. Esperamos que aconteça realmente desse jeito. Política. Bom, amigos, o meu entrevistado de hoje é uma pessoa porque eu tenho um respeito muito grande, uma admiração muito grande pela pessoa simples, humilde, mas uma pessoa muito, muito, muito capacitada. Eu estou me referindo ao meu particular amigo de algum tempo, Nilson Diniz. Nilson Diniz, que nasceu no Sítio Baixo, no município de Cedro, que ele também é o prefeito da cidade do Cedro. E além de ser o prefeito da cidade do Cedro, o Nilson Diniz, que é médico, obstetra, não, urologista. Precisamos conversar. Nada demais, né? Mas precisamos conversar. Médico urologista, Diniz teve uma passagem muito forte, trabalhou muito como médico até resolver entrar na política. Casou em 1990 com a odontóloga Ana Clécia dos Santos e hoje são dois filhos. Um que é tenente do Exército, é isso? Um dos teus filhos é tenente do Exército? Não, você que foi. Eu fui tenente do Exército. Você que foi tenente do Exército, é verdade. E o Nilson Diniz também é o presidente da PRESE, da Associação dos Municípios do Estado do Ceará. Nilson, seja muito bem-vindo, Diniz, ao programa Marcos Saraiva, que é os estúdios da Rádio e Televisão Ceará News. É um grande prazer recebê-lo aqui. Já estávamos marcado e remarcado essa visita, porque nós temos muito para conversar sobre o nosso Estado, que tem aí e que está passando por algumas situações que eu não sei se vai nos deixar muito preocupados, mas de qualquer forma, seu bom dia para todos os cearenses e o povo que está nos vendo e nos ouvindo aí pela Rádio Ceará News. Bom dia, Marcos Saraiva, bom dia aqui o Eduardo, aqui tem presente, Carol, os seus ouvintes aí, né, ouvintes ou né, no vídeo também, né? Os ouvintes telespectadores, né? Então aqui é uma coisa, internautas de um modo geral. Pô, é um prazer estar aqui no teu programa, Marcos, e a gente conversar um pouco aqui. Você falando aí, nasci realmente lá no Cedro, né? Nasci na zona rural do meu município, né? Na época ainda não tinha ainda maternidade lá no meu município. Quer dizer que eu sou... Foi a parteira mesmo, né? O meu pai é médico, né? Mas eu nasci na zona rural lá do meu município. E é uma vida tranquila, né? Quem nasce no sertão tem uma infância diferente. Passei boa parte da minha infância aqui também, na época que meu pai era deputado estadual. E depois voltei para Cedro para concluir o ensino fundamental. E depois voltei para cá e aí me formei aqui médico, né? E começando a exercer a profissão. Mas você passou, só para a gente ter para que o povo possa te conhecer um pouco mais, aqueles que não conhecem, mas você exerceu a medicina durante muitos anos, né? Muitos anos. Eu me formei com 24 anos de idade na Universidade Federal do Ceará, como médico. Depois fiz 2 especialidades. Uma especialidade em cirurgia geral e depois uma especialidade em urologia. A primeira no Hospital Universitário Walter Cantídio e a segunda no Hospital Geral de Fortaleza. Certo? Então, então já tem aí 30 anos de formado, né? Esse ano são 33 anos de formados, né? Então já tem aí uma história, né? Formei também novo, né? Com 24 anos, entrei na faculdade com 17. E aí fui trabalhando esse tempo todo como profissional da área de saúde, envolvido nessa parte, né, a família envolvida também na parte política. Meu pai foi deputado, meu avô prefeito e tal. Então, assim, tem sempre um relacionamento com as pessoas ligadas a essa área, né? Parentes, né, que já foram deputados e essas coisas todas. Então, vamos termina o chamamento para a parte pública aparecendo em algum momento.
Eu acho que veio aí nesse tempo aí. Mas é uma área que você gosta bastante também, né? Essa área política. Eu acho que assim, era interessante que todos nós, brasileiros, de modo geral, né, todos nós se interessássemos pela política. Né? Não só a política partidária, mas a política de associação, a política de sindicato, a política de todas as formas, né, que a gente possa trabalhar, porque é uma questão permanente. As coisas acontecem devido ao grau de organização da sua sociedade, né? Esse capital social que se faz através de todas essas associações e sindicatos, enfim, toda forma de se reunir é importante porque mostra o grau de organização que uma sociedade tem, que ela possa trabalhar, que ela possa reivindicar, que ela possa ter representação, que ela possa ter voz, que possa ter vez, né, para expor a sua parte. Então, como é importante a gente ter uma participação, né? Então, posso militar como antes de ser médico, aliás, quando médico, fui militar na área da minha... Formamos uma cooperativa de urologista, tá certo? Na época que estava no Hospital Geral, participei fui presidente do Centro de Estudos do Hospital Geral de Fortaleza, também através de eleição. Então, assim, é preciso a gente, aonde a gente estiver, né, não só na vida partidária, a gente procurar se envolver com essas causas. Fazer né? com amor, né? Desde o começo da minha vida, Marcos, eu por exemplo, quando eu estava acadêmico de medicina, né, aqui, e fazia muito trabalho voluntário na Santa Casa de Misericórdia, né, comecei lá já no 2º ano de medicina, então logo depois de um ano comecei a coordenar o trabalho dos outros acadêmicos. Então já naquela época a gente procurava se esforçar para coordenar uma coisa e tal. Quando fui para a residência da cirurgia geral, lá no Hospital Universitário Walter Cantido, da mesma forma, fui representante dos residentes da cirurgia. Tá certo? Então, assim, em todo canto que a gente vai, a gente procura, né, sempre tentar ser um interlocutor, participar, conversar, discutir, reivindicar. Eu acho que esse é o papel de cada um. Eu acho que a sociedade ganha quando as pessoas se envolvem nos processos, né? Não só na política, né? Na política partidária, né? Mas em todos eles. Né? Então, mas tem saudade da época de médico? Não, na época que você estava exercendo, né? Não, aliás, eu sou médico, né? Eu estou... Você nunca deixou de ser, né? Não, você é médico, eu sou médico, estou prefeito. No momento, né? Prefeito. Mas é mais ou menos isso aí mesmo. Então, assim, são duas áreas que a gente atua, mas, assim, são paixões, né, que a vida impõe, porque hoje ser político nesse país está muito complicado, né? A vida difícil, muita cobrança. Nós vivemos um momento muito delicado da vida nacional. Você vê aí... Há pouco tempo nós tivemos 2 PIBs negativos, né? E agora, os últimos 2 anos, PIBs pequenos. Esse ano também, uma projeção para ter um PIB pequeno. Quer dizer, o Brasil precisando crescer e assim a gente vivendo essa angústia da falta de planejamento. Então, essa coisa começa a estar dessa forma. Eu vou já chegar nessa área para a gente discutir esse assunto, porque é um assunto que eu tenho certeza que vai suscitar algumas pessoas vão gostar e outras até que não. Mas eu queria saber uma coisa, Diniz. Eu te conheço há bastante tempo e sei o carinho com que você trata as coisas. Não só o carinho, a seriedade e a responsabilidade. E para você, meu internauta, você que está nos acompanhando, o Diniz está no seu 2º mandato. Então, ele teve o 1º mandato, foi reeleito com uma expressiva votação, essa é a verdade, porque é uma pessoa séria, uma pessoa que trabalha e trabalha muito bem. Tanto é que foi também eleito presidente da Prece e nesse período de janeiro para cá vem desenvolvendo um trabalho bastante significativo. Participou, foi um baluarte na luta de levar os prefeitos cearenses na marcha para Brasília. Tive a oportunidade de entrevistá-lo, acho que
dias antes da viagem, e eu vi a angústia do Diniz em estar lá correndo e levando, vai, não vai, mas eu acho que foi muito bom aquele trabalho que vocês fizeram, parabéns, as repercussões foram muito boas, tivemos aí coisas importantes que vamos conversar, mas eu queria saber uma coisa de você, Diniz. Anteontem, o nosso governador Camilo Santana reuniu o secretariado e reuniu os deputados da base aliada para conversar sobre vários assuntos, dentre eles alguns cortes que serão feitos no orçamento do Estado, em vários aspectos, em várias situações, em várias regiões, em várias secretarias. Que, obviamente, claro, isso vai impactar diretamente nas cidades, de um modo geral. Como é que o presidente da Prece vê essa situação dessa reunião com o governador? Marcos, eu queria fazer aqui, primeiro abrir um parênteses assim, para a gente contemporizar essa reunião do nosso governador com o seu secretariado e também os deputados estaduais. Primeiro, nós estamos vivendo num país, né, onde há uma instabilidade do ponto de vista econômico, tá certo? Onde nós elegemos o Brasil, né, um novo presidente. E esse presidente, desde o começo, que nós não sabemos, né, não foi projetado, não foi discutido, né, um projeto nacional. Quer dizer, chega, é quase que um improviso do que é que vai acontecer nesse país durante esse tempo. E aí nós temos aí muitas interrogações, né, quando é que vão ocorrer as reformas, e uma reforma importante que precisa ser colocada aí, que é a questão da reforma da Previdência. Ao mesmo tempo, Marcos, né, dessa instabilidade econômica, dessa dificuldade... Já te interrompendo, sobre a reforma da Previdência, você acha que dessa vez, depois de tudo que aconteceu, ou seja, apesar de tantas desavenças, bate cabeça daqui, bate cabeça dali, negocia de cá, negocia para lá, ontem o governo teve, aspas, né, uma derrota com a perda do COAF, obrigado, do COAF, que estava no Ministério da Justiça e foi para o Ministério da Economia. Uhum. Foi uma perda? Foi, mas eu acho que o presidente conseguiu manter a pauta para que fosse aprovada, como foi aprovada, para que ele pudesse não perder a chance, né, de ter a sua pauta em si, toda ela aprovada, a medida provisória aprovada, porque senão voltaria e acabaria perdendo e ia ser um atraso de novo. Será que agora, Diniz, dentro da sua visão como prefeito, como político, com experiência que você tem, será que dessa vez realmente vai votar a pauta da Previdência? Olha, com certeza, o Brasil vai precisar fazer uma reforma da Previdência. Isso é fato, né? É uma unanimidade nacional, tá certo? Então, nós temos aí um custo muito elevado. A Previdência nós precisamos reformar, tá certo? Agora, o que a gente precisa encontrar aí é um mecanismo de apoio e um mecanismo que possa dar uma tranquilidade, principalmente para aquelas pessoas que vão mais perder, né? Que aí a gente tem que haver uma proteção. Aí os partidos, né, os deputados, os senadores estão numa luta, né, de defender as suas ideias e as suas pautas prioritárias em defesa daquelas pessoas que são mais necessitadas. Principalmente aqui no Ceará, nós temos 2 pontos que são muito complicados. Primeiro, com relação à questão do nosso trabalhador rural. Né? Mas, Diniz, só como a gente está batendo esse papo, eu li eu não consegui ler na íntegra a proposta, porque ela está mudando sempre, está mudando a todo instante, até que seja, finalmente, ela esteja totalmente pronta para votação. Enquanto não tiver, lógico que haverão suas mudanças. Mas, pelo que eu tive lendo da proposta de mudança da Previdência, nós não temos assim como estão falando tanto, como estão brigando tanto, que o agricultor vai perder demais, as pessoas de baixa renda vão perder demais,
pelo que eu percebi, o que vai haver é um certo equilíbrio, ou seja, aquele que ganha mais vai pagar mais, aquele que ganha menos vai pagar menos, ou seja, esse equilíbrio é um equilíbrio que precisa e falta para a própria economia. Assim vejo eu. Estou errado? Não, é esse equilíbrio que a gente quer, porque é o seguinte, há vários grupos que têm privilégio dentro das aposentadorias. E aí é esse grupo que precisa ser trabalhado, tá certo? Né? Então aí entra os políticos, entra o magistério, os juízes, né? E todos aqueles que formam o judiciário, tá certo? Existem os militares, tá certo? Então há que ver aí uma forma de equilibrar, porque na outra ponta existe aquelas pessoas que precisam do benefício continuado, que o governo estava com uma proposta aí de antecipar para 60 anos e diminuir pela metade, tá certo? E também principalmente dos agricultores aqui do Nordeste, tá certo? Então, de um lado está essa classe que, ao longo do tempo, a Previdência gasta muito mais com uma quantidade menor de pessoas, né, de como diminuir isso aí, porque essa carga realmente é pesada. E não vai poder, porque eles não vão poder retroagir as pessoas que ganham não, 320 mil de aposentadoria, eles não vão poder retroagir. Mas nós não podemos retroagir, mas nós podemos calibrar daqui para frente, sim, fazer uma redução. E é essa a proposta da Previdência, é tentar diminuir daqui para frente, porque o que foi conquistado no passado é lei. Então nós temos que assegurar. Agora, é preciso encontrar agora, né, não ter essa disparidade, começar a tentar igualar e diminuir essa diferença. Então, são esses privilegiados do passado que vão continuar recebendo enquanto estiverem vivos, mas o que daqui para frente a gente possa igualar. E essa luta de classe, né, e essa luta de força de poder dentro dos partidos e tudo lá em Brasília, as representações, é que se faz aí que essa Previdência ela possa entrar. É necessária porque é um volume muito grande de recursos, tá certo? São muitos bilhões, mais de 700 bilhões envolvidos em pagamentos e precisamos dar uma equilibrada nisso, porque o orçamento da saúde é um pouco mais de 100 bilhões, da educação é por aí, quer dizer, então nós estamos gastando muito dinheiro com a Previdência, na realidade. Então precisamos dar uma equilibrada para que ela não vá crescendo como vem crescendo nos últimos anos. Então, nós estamos pensando que há um espaço para se ter, primeiro, um consenso de que precisamos fazer uma nova Previdência. Segundo, uma Previdência que seja menos com grandes disparidades, né? Tentar diminuir, dando um suporte principalmente para aquelas pessoas que foram menos que receberam sempre menos no passado e que hoje não tem tanto direito. Então, é garantir às pessoas o acesso a ter uma previdência, pelo menos, digna para a sua velhice. Eduardo, você está pagando a previdência todo mês já? Eu sou contribuinte de uma previdência privada e pago pelo CNPJ também. Tá vendo? Vai ficar rico, não tem nem dúvida. Tem que investir. Vou ficar rico, daqui a pouco a gente vai já para o primeiro bloco comercial. Estou logo te avisando para você não dizer que eu vou fazendo em cima da hora. Bom, Moisés Alves está aqui, mandando um abraço para você, Filósofos Barbearia. Isso, Moisés, muito obrigado pela sua audiência conosco. Francisco Toda semana Edson, você está conosco. Pronto. Francisco Edson de Moraes, queria aqui mandar um grande abraço para o amigo Diniz, nosso presidente da Prece, um abraço do prefeito de Ibaretama, é o Edson Moraes. Isso. Um abraço, Edson, muito obrigado por estar conosco. O Diniz está aqui retribuindo esse abraço. Tem mais gente aqui que está nas redes sociais, nesse momento mais de 100 pessoas curtindo aqui. Meldo Souza, bom dia, Meldo Souza. Quem está aqui também é o Gustavo Augusto Vieira, tem Helenice Braga também, muita gente participando aí do programa. Do Rio de Janeiro, eu tenho aqui o meu sobrinho Henrique Saraiva, o meu irmão João Bosco, muito obrigado pela audiência. A família mais audiência, está ouvindo? Tá ouvindo. Lá em Brasília também tem um Guilherme. Guilherme, muito obrigado por estar conosco, nos assistindo, nos ouvindo. Um grande abraço, logo vou dar um pulo aí nessa cidade maravilhosa que eu tanto gosto. Eu gosto demais de Brasília. Enfim, tem muita gente aqui que daqui a pouco nós vamos comentar mais. Por falar em comentar, eu quero fazer aqui um comunicado a todos vocês
meus queridos ouvintes. Hoje, às 19h30, no Tecas Meg Buffet, aqui na rua Oswaldo Cruz, 2376, aqui em Fortaleza, nós vamos ter a festa, sabe de quem, Eduardo? Priscila Cavalcante, comemorando, quase que não sei a palavra, vou tomar café mais. Comemorando seus 60 anos, vai ser uma festa de arromba. Ela mandou agora para mim, vejam quem chegou de presente, o boneco da Barbie. Juntas, ela e Priscila Cavalcante vão fazer uma festa de arromba de 60 anos, de muita vitalidade. E você é o convidado especial hoje, lá no Tecas Mag. Priscila, um beijaço no seu coração. Você esteve aqui conosco, nos deu uma entrevista maravilhosa. Você que escreveu agora há pouco tempo um livro, Os Pinceladas com Deus, já é imortal na nossa Academia Cearense de Letras. Enfim, parabéns para você, que Deus te dê muitos e muitos anos de vida. E só fazendo um comentário, as mulheres... Carol, você sabia que ela tem uma coleção de bonecas Barbie? E todas as roupas que, por exemplo, dos eventos que ela usa, as bonecas Barbie da Priscila estão vestidas do mesmo jeito. É uma coleção imensa que ela chegou a fazer há pouco tempo atrás, uma exposição, se eu não me engano, foi lá no Shopping Benfica, uma exposição gigantesca de todas as bonecas dela, para você ver como é que vocês, mulheres, têm essas manias, né, de meninas e nunca perdem, que coisa boa, né? Mas vamos agora ao nosso primeiro break comercial, e na volta eu tenho muitas perguntas para o meu querido amigo Diniz. Peugeot SUV 2008. Experiência amplificada. Maior prazer ao dirigir. Direção elétrica, câmbio automático de 6 marchas, motor flex 1.6 de alta performance, tecnologia Peugeot e cockpit. Peugeot SUV 2008 com redução de preço, apenas R$ 69.990. O pós-venda mais aclamado do Brasil. Vem fazer o test drive. Vem para Belfort. No trânsito, dê sentido à vida. A Casa do Povo tem uma nova mesa diretora para trabalhar ainda mais pela cidade. A nossa voz está sendo ouvida por todos os vereadores. Leis e projetos estão sendo criados, discutidos e aprovados para atender às demandas do seu bairro e melhorar ainda mais nossa Fortaleza. Porque cuidar da nossa cidade também é cuidar da nossa gente. Câmara Municipal de Fortaleza. Nossa voz, nossa Fortaleza. Você está com Marcos Saraiva, na Ceará News. Lembrando a você que Óticas Boris, especialistas em óculos de grau. Na compra de um óculos, Diniz, você leva um de sol. Comprou um óculos de grau, você vai lá, vai levar um de sol tranquilamente. Daqui a pouco nós vamos começar aí com aquele solão que deixa a gente maluco. E nada melhor do que você que viaja muito para lá e para cá, do Cedro para Fortaleza, Cedro e por aí, e Brasília, vai e volta. Eu tenho certeza que às vezes as nossas vistas ficam até que sofre aquele impacto do sol. Então você já sabe, na hora de comprar um óculos, gente, Boris, Óticas Boris, especialista em óculos de sol. E lembrando que lá você encontra armações como Ana Hickman, Ralph Lauren, Gracie, Vogue, enfim, lá você tem tudo o que pensar e imaginar. Você já conhece, porque Óticas Boris tem todas as cidades do interior do estado, tem aqui em Fortaleza, em todos os lugares. E um abraço para o meu amigo Diniz, e vamos trazer novas novidades de promoções das Óticas Boris na próxima semana. Ô Marcos, pessoal do Instagram aqui. Opa! O Rondilson Ribeiro também está no Instagram. O Pedro Amaral está assistindo ao vivo, que nós também estamos transmitindo pelo Instagram, ao vivo. Ótimo, muito obrigado a vocês. Nos stories do Instagram, Pedro Amaral. Lins também acompanhando, Alexandra Silva Furtado e Rejane CB Dantas. Pessoal do Instagram acompanhando ao vivo, aqui pelo Stories do Instagram.
que é também mais uma plataforma nova do ao vivo aqui da Rádio Ceará News, além do site. Muito obrigado, gente. Um beijo no coração de vocês e vamos nós conversar com o presidente da Prece, o Diniz, que nós temos muita coisa para conversar ainda. Diniz, eu queria saber de você o seguinte: a seção onerosa do petróleo, ela prevê 1% de participação do FPM, que é o Fundo, né, de Participação Municipal, que deve começar agora em setembro. E isso foi uma promessa, isso foi discutido na marcha dos prefeitos em Brasília. Como também foi discutido lá a promessa do ministro Paulo Guedes de dar 10 milhões de reais aos municípios e estados brasileiros. Bilhões. 10 bi, né? 10 bilhões aos estados. Eu não sei de onde é que ele vai tirar esse dinheiro, mas daqui a pouco você vai me dizer. Mas como ele prometeu, e promessa de ministro da Economia, a gente tem que acreditar. Se não acreditar, nós estamos ferrados. Mas eu queria comentar com você sobre esses dois assuntos, que é essa seção do petróleo de 1%, que vai aumentar o FPM a partir de setembro, e com certeza 1% a mais vai ajudar em muito os estados. Esses assuntos foram tratados na marcha dos prefeitos em Brasília. Marcos, no momento anterior você fez uma pergunta e eu fui tentar dar uma puxada primeiro no cenário nacional, e aí nós não comentamos com relação à reunião do nosso governador. Verdade. E o reflexo na questão dos municípios. Verdade. Tá certo? Então, estava mostrando naquela hora, assim, nós temos esse ano de 2018 que encerrou, você para ter uma ideia, nós temos 7 estados do Brasil que estouraram o limite de responsabilidade fiscal. Verdade. E 14 estados, mais 14 estados que o limite prudencial, tá certo? Isso principalmente na questão de custo com o pessoal. Nós temos 27 estados na nação, então 7 com 14 tem 21 estados em situação perigosa com relação a custeio de pessoal. E essa situação, ela se agrava quando a gente tem 7 estados também com calamidade financeira decretada. Estados relativamente ricos, né, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, né, temos aqui o Rio Grande do Norte. Enfim, esse cenário de dificuldade é um cenário nacional, essas incertezas que a gente vive, uma ideia de que esse ano a gente já vai ter um PIB menor do que eu estava esperado, tá certo? E aí quando a gente chega no estado e a gente analisar aí essa posição do nosso governador Camilo, né, de chamar ontem os secretários e chamar também os deputados, mostrar a realidade do cenário nacional, a realidade da gente ter uma expectativa diferente do que a gente tinha no começo do ano, já, né, porque tinha uma euforia, mas agora já começou a ter um cenário mais real, um cenário com um PIB praticamente, vai ser aquele PIB de 1% ou menos do que isso. Só te ajudando, o presidente do Banco Central, aliás, os economistas do Banco Central, eles baixaram pela 13ª vez consecutivas o índice de crescimento do Brasil. Nós começamos lá em janeiro com um crescimento de 2,85%, já estamos hoje com um índice de crescimento de 1,25%, é a previsão de crescimento para o país esse ano. Exato. Então, diante disso aí, Marcos, o governo naturalmente tem que fazer o seu dever de casa, tá certo? Então, nós temos que se realinhar com o que está acontecendo no país. Nós não moramos numa ilha de prosperidade, né? Nós precisamos ver que o Brasil passa por uma dificuldade. Nós estamos dentro do Brasil, o Ceará, um dos estados mais pobres dessa nação, tem um pouco mais de 4% da população, mas tem só em torno de 2 pontos alguma coisa do PIB nacional. Quer dizer, nós vivemos com a metade do PIB de um brasileiro médio, mas nós estamos aqui relativamente equilibrados em relação a esses estados que estão aí, literalmente, poderia dizer, em vez de ser calamidade financeira, poderia dizer que estão quebrados, né, se fosse uma empresa privada. Estaria, né? Verdade mesmo. E a gente vê que esse cenário, o governo está aí querendo fazer uma economia de em torno de 360 milhões de reais, ou 390 milhões de reais, alguma coisa desse tipo, em torno de 10% do que ele vai gastar em custeio. Uma preocupação
em poder organizar isso porque ele teve, ao longo desse último ano de 2018, uma demanda muito grande para dar uma melhorada, principalmente na área da segurança, né? Então, houve um aumento exponencial no ano de 2018, nos custos com o pessoal, principalmente na área de segurança. Praticamente todo o aumento que teve, 70% dele está relacionado a isso. A segurança. A segurança do Estado, né? Com os militares, com o pessoal de apoio, o pessoal que trabalha nos presídios, enfim, a estruturação. Até porque nós tivemos infelizmente, toda aquela situação que aconteceu no início do ano. E o governo teve que enfrentar isso. Para enfrentar, teve que aparelhar o Estado com estrutura, não só com o pessoal. Além disso, o governo investiu nos últimos anos também na criação de muitas escolas profissionais, tá certo? No estado do Ceará, são mais de 100 escolas. Quer dizer, quando você aumenta isso, não só aumenta o custeio de pessoal, mas também o custeio para manter, né, essas despesas, tá certo? Então, assim, a estrutura do governo cresceu e para isso ele precisa se equilibrar, tá certo? Precisa se realinhar com um novo pensamento e aí faz muito bem em chamar todos para mostrar o que é que a gente precisa fazer, qual é o nosso dever de casa e, naturalmente, a gente se preocupa. De qualquer forma, a gente se preocupa porque é uma restrição e essa restrição ela vai acontecer principalmente nessa área, né? O governo diminuiu já no começo do ano uma quantidade muito grande de cargos comissionados, eu não tenho ideia de quantos, mas eu ouvi dizer que foram mais de 1.000 cargos comissionados que foram cortados no início do ano. Quer dizer, 20 mil cargos aproximadamente. 20 mil cargos. 20 mil cargos que foram cortados, né? Como você está falando, eu não tenho ideia do número correto, mas uma quantidade grande de cargos que foram cortados para justamente tentar se adaptar a esse novo momento. Quer dizer, houve uma contratação numa área muito específica e importante, que é a área da segurança, tanto é que agora com a nova Secretaria de Administração Penitenciária nós temos um novo cenário esse ano, né? O Mário Albuquerque é o novo secretário, juntamente com toda a estrutura do governo, deu uma nova dinâmica com relação ao trabalho e a gente tem aí uma queda dos índices de violência que está acontecendo dentro da cidade. Fortaleza teve um índice de 51% dentro do aspecto brasileiro, foi o estado que caiu diminuiu, né? Significativamente a violência. Então, importante, o investimento do Estado foi importante numa área que está mostrando que os números estão realmente... É ruim quando você investe e não tem o retorno. É verdade. Né? Então, o Estado mostrando que essa última política do Estado na estruturação dessa Secretaria da Administração Penitenciária e toda a estrutura que foi montada, realmente mostrando que esses números aí realmente são favoráveis ao investimento que foi feito. Então, é um sacrifício que o governador tinha que fazer para colocar nessa área os investimentos e agora é preciso repensar como é que nós vamos planejar o segundo quadrimestre até fechar o ano de 2019. Então, para isso, a gente tem que olhar o cenário nacional. É isso que você está dizendo. Você tem uma visão aí que a cada dia a gente tem uma diminuição da expectativa do PIB. Nós tivemos nesses últimos anos aí 2 PIB negativos, tá certo? Então, mesmo assim, o Ceará vem colocando e investindo. E a perspectiva é que nós vamos fechar 2019 também com um PIB negativo. Pois é. Então, o Estado tem essa preocupação, como diz o secretário Mauro Filho, acendeu a luz amarela, porque o Estado já chegou num patamar com avaliação da Fazenda Nacional sobre o limite prudencial, em torno de 46%, 46 ponto alguma coisa, bem próximo já do limite prudencial, quer dizer, mostrando que o governo avançou muito, cresceu muito nessa área e agora precisa realinhar isso, precisa repensar, precisa fazer os cortes que seja necessário nessa parte para poder a gente ter um Estado no futuro também que possa fazer os investimentos necessários. Então, o governo não é só para pagar folha, ele precisa se realinhar, se adaptar e ver, por exemplo, nessa demanda da segurança, o governo precisava enfrentar. E o próprio governador disse que vai querer investir em saneamento básico, que para ele é uma coisa muito importante. Para ele não, para todos nós, para toda a população, saneamento básico é muito importante, além de ser uma dos grandes cuidados com a saúde é o próprio saneamento básico, né? Claro, quando você investe em saneamento, você melhora os índices na saúde, né? Então, assim, o governo tendo condições de a gente ter um investimento na área de saneamento básico, que hoje
um volume até pequeno aqui no estado do Ceará. A gente precisa realmente fazer isso acontecer para poder a gente ter melhores números na saúde. Então, quando a gente tem isso aí, a gente vai naturalmente diminuir a nossa mortalidade infantil e os outros índices de doenças veiculadas, principalmente com a questão da água, né? Mas, assim, a gente transportando o momento, né, da União, agora do Estado, fazendo esse dever de casa, e para os municípios, é a preocupação nossa, né, que a gente, na prece, quem sabe até o governo possa também chamar os nossos prefeitos para mostrar esse momento, a necessidade de poder ter a atenção dos prefeitos sobre esse novo momento, para que os prefeitos também possam fazer a sua reavaliação e a recomendação da prece nesse momento é que os prefeitos possam redesenhar esse ano de 2019, né, possam repensar na forma de como poder sanar suas dívidas, tá certo? Porque, Marcos, eu estava fazendo um cálculo há pouco tempo, falando aqui com o André Carvalho, que trabalha junto com a gente lá na prece. O ano de 2018, nós tivemos 73 municípios que estouraram o limite de responsabilidade fiscal, que é de 54% aqui no estado do Ceará. E nesse período, 2018, nós temos ainda 47 municípios que estão acima do limite prudencial, que é 51,3. Isso quer dizer que nós temos 120 municípios numa situação aí beirando a situação de muita dificuldade. Qual a solução, Diniz? Bom, esse problema é isso que nós estávamos aqui avaliando a questão nacional, a questão do Estado. Você vê que o Estado é um Estado equilibrado, mas mesmo assim o crescimento do custo com a folha de pagamento vem crescendo ano a ano. Há uma demanda, uma demanda da população sobre determinados serviços. Aqui no estado do Ceará impactou muito o ano passado a questão da segurança, mas no município não é diferente, né? Há necessidade de investimentos na área de educação, na área de saúde. E um dos grandes problemas que a gente tem, Marcos, é com relação à questão do Fundeb. O Fundeb hoje deixou de ser uma solução para os municípios para ser um problema. E eu vou lhe dizer por quê. Fundeb, para quem não conhece, é o Fundo de Desenvolvimento para a Educação Básica no Estado, no Brasil. Certo. Esse fundo ele é criado, baseado num valor aluno a nível nacional, e tira-se um valor médio, tá certo? Porque os estados ricos, como São Paulo, ele forma com o fundo dos estados e dos municípios. Como tem estados que são ricos e estados muito pobres, então o FPE e o FPM, uma parte desse valor já vai para dentro do fundo. Diniz, deixa eu só fazer uma... Só que eles calculam, só para me terminar aqui esse raciocínio. Então, quando se calcula um valor aluno médio entre o maior e o menor no Brasil, aí calcula-se um valor médio. E aí a União, numa circunstância dessa, diz, olha, esse aqui é o valor médio, ninguém pode receber no Fundeb abaixo disso valor aluno. Então, muitos estados, como do Nordeste e do Norte, recebem uma complementação dos recursos da União, da União, para fazer a complementação, que hoje é em torno de 10% a questão do Fundeb. Tá certo? Então, o que é que acontece com os nossos municípios, Marcos? E esse eu estou falando do Fundeb, porque ele é impactante na folha, essa história da responsabilidade fiscal. Sem dúvida. Nós temos aí o seguinte... nós temos aqui um estado que ele é um pouco concentrador de renda com relação a vários municípios. Se a gente retirar os 10 maiores municípios desses estados, nós temos aí 174 municípios que são muito parecidos. E nesse momento que a gente torna eles mais parecidos, esses 174, o Fundeb representa a segunda maior receita. Tá certo? Primeiro o FPM, depois o Fundeb. E 90% desses 173 municípios, o dinheiro do Fundeb hoje é somente para pagar a folha da educação. Por que é que aconteceu isso do Fundeb hoje, que no passado você divide ele em 60%, que era para investir com os professores, e os outros 40% para pagar o restante dos funcionários e as ações que você faz para a manutenção das escolas? O que é que aconteceu durante esse tempo que hoje o dinheiro só paga funcionário? Eu queria que você me respondesse isso daqui a pouquinho, só um minuto, porque agora eu tenho que chamar um break comercial rapidinho. Doutor Eduardo, por favor.
Peugeot SUV 2008. Experiência amplificada. Maior prazer ao dirigir. Direção elétrica. Câmbio automático de 6 marchas. Motor flex 1.6 de alta performance. Tecnologia Peugeot e Cockpit. Peugeot SUV 2008 com redução de preço. Apenas R$ 69.990. O pós-venda mais aclamado do Brasil. Vem fazer o test drive. Vem pra Belfort. No trânsito dê sentido à vida. Eduardo, como é que nós vamos fazer o sorteio hoje dessa bela garrafa de vinho? Olha Só essa chamadinha aqui. Chamadinha lá do Bistro Vinho. Que beleza. É francês o vinho. François. Pronto, a dica é a seguinte, você vai anotar agora o Instagram do Marcos Saraiva que está aparecendo na tela. Esse aí, ó. marcos.saraiva.ms. Esse é o Instagram do Marcos Saraiva. Vai estar a foto oficial postada no Instagram do Marcos Saraiva. Você vai seguir também o Instagram do Bistro Avin e da Rádio Ceará News. Hoje, às 18 horas, a Tainara vai pegar a fotinha lá que vai estar publicada no Instagram da Ceará News e no Instagram do Marcos Saraiva. Você vai cumprir todas as regras, vai ter que seguir o Bistro Avin, vai ter que seguir o Marcos Saraiva e aí o sorteio será feito e postado nessas duas redes. Se você seguiu o Bistro Avin, e ela vai conferir pelo soft lá, tem um programinha que confere, aí ela vai olhar, tá seguindo o Instagram do Marcos Saraiva, que é esse que tá aparecendo na tela aí, ó, marcos.saraiva.ms, que tá seguindo o Instagram da Ceará News, vai ganhar um vinho, e aí a gente vai entregar aqui, vai ser postada a foto nessas redes para você descobrir. Não, o vinho, a pessoa vai receber. Não, a foto vai ser postada nas redes da Ceará News e do Marcos Saraiva, e aí o cidadão ou a cidadã, ou quem quer que ganhe, vai lá dar um pulinho no Bistro Avin. Vai jantar e degustar um vinho maravilhoso. Você vai jantar e o vinho por conta do Bistro Avin e do programa Marcos Saraiva. E é um vinho de primeiríssima qualidade. Primeiríssima qualidade. A Casa do Povo tem uma nova mesa diretora para trabalhar ainda mais pela cidade. A nossa voz está sendo ouvida por todos os vereadores. Leis e projetos estão sendo criados, discutidos e aprovados para atender às demandas do seu bairro e melhorar ainda mais nossa fortaleza. Porque cuidar da nossa cidade também é cuidar da nossa gente. Câmara Municipal de Fortaleza. Nossa voz, nossa fortaleza. Peugeot SUV 2008. Experiência amplificada. Maior prazer ao dirigir. Direção elétrica. Câmbio automático de 6 marchas. Motor flex 1.6 de alta performance. Tecnologia Peugeot e Cockpit. Peugeot SUV 2008 com redução de preço. Apenas R$ 69.990. O pós-venda mais aclamado do Brasil. Vem fazer o test drive. Vem pra Belfort. No trânsito dê sentido à vida. Voltando com o programa Marcos Saraiva News, hoje tendo o grande prazer e o grande privilégio de estar entrevistando o presidente da Prece, o Nilson Diniz, que está nos falando sobre a situação dos municípios. Você está com Marcos Saraiva, na Ceará News. Desde já um abraço aí para os filósofos da barbearia, os filósofos, um abraço, meu amigo Moisés. Meus amigos da Ótica Boris, um grande abraço. Tem mais gente no Facebook. Alain Pierre, muito obrigado por você, a partir de hoje, estar fazendo parte aqui da família Ceará News. E muito obrigado pelo vinho que você está nos dando de cortesia, que nós vamos sortear entre os nossos telespectadores, quem está vendo. Pena que não dá para mostrar os vinhos, que ele me mandou um material que está muito escuro, não dá para ver direito, mas a adega é de... Bom, eu sou suspeito a falar, porque os vinhos são maravilhosos, vinhos franceses, de primeiríssima qualidade. Eu vou, inclusive, convidar o presidente da Prece, se ele gosta de vinho, vai ser nosso convidado lá para tomar um vinho e saborear, né, o tempero da cozinha francesa lá. E nós temos também muitas pessoas. Eduardo, quem mais está ligadinho com a gente? Olha, tem aqui o Elson, eu acho. Elson Barbosa. Grande abraço ao nosso prefeito, doutor Nilson, exemplo de gestor e líder do nosso Centro-Sul cearense. Olha aí, Nilson, parabéns. Né? O prefeito lá de Salitre também, que já falou aqui, acho que eu já falei o nome dele. Já. Né?
capital da mandioca. Tem mais gente que está curtindo aqui o programa. Nilza Batista, Gorete Marcelo Pereira. Rocha, Francisco Benedito, Joãozinho de Titico, Renata Dias, Ednardo Pereira. Muita gente que está acompanhando. Del Ferraz, Cida Moraes, Lucas Vianas Diniz e Carol Batista. Deixa eu olhar aqui. A Carol Batista está aqui com a gente, né? Tá faltando aqui o pessoal do Instagram. Você tem que olhar aqui pela outra rede social. O pessoal que está participando, já falei, o Lins e também o Pedro Amaral, o pessoal que está curtindo lá pelo Instagram. Quem está assistindo pelo site, pela página, aparecem aqui mais 12 pessoas. Esses têm que participar pelo WhatsApp, 85981130301. Isso. Meu amigo Diniz, estamos quase chegando ao final do nosso programa. Infelizmente é só uma horinha. Se Deus quiser, nós teremos mais um patrocinador aí, porque senão daqui a pouco ele começa a me olhar. Porque ele é gente boa, ele só fica lá, já acabou. Já acabou o programa, inclusive. Mas aqui Toda semana ele diz que vai comprar mais uma hora, mas tá difícil. Mas eu vou comprar uma hora, pode deixar que eu vou comprar. Eu queria só que o Diniz me respondesse a questão da seção onerosa do petróleo que nós conversamos e não acabamos chegando a nenhuma resposta. Eu queria que você fosse um pouco sucinto. Eu sei que a matéria é grande, mas esse assunto é importante. E eu queria muito que você falasse também sobre a PEC que está rolando, sobre a coincidência do mandato de 5 anos, que é uma coisa que me chamou muita atenção. Você. Marcos, rapidinho, a questão do Fundeb, eu até falei, né, há pouco tempo. Então, verdade, nós não concluímos. Nós não concluímos. Então é o seguinte, os nossos municípios estão gastando mais de 100% só com o Fundeb. E isso traz um grande problema, porque o Fundeb hoje é a segunda maior receita dos nossos municípios. E a média hoje, para esses 174 municípios que eu estava falando há pouco tempo, é em torno de 31%. Então, o município que representa 30% da sua receita corrente líquida, o Fundeb, então se ele paga 100% já disso aí com folha de pagamento, ele já sai com 30%. Quando você coloca a saúde, que é em média de 13% a 15%, quando você tem a da assistência e o Fundo Geral, isso cria uma grande possibilidade de estourar o limite de responsabilidade fiscal. E essa é a grande preocupação, é a discussão que a gente tem que modificar a lei que corrige a questão do nosso Fundeb. Então seria esse assunto. Essa questão que você falou aí, nós temos aí, fomos a Brasília, solicitamos lá a questão da seção onerosa do petróleo, isso aí vai ficar para outubro, tá certo? Isso aí vai ser pautado lá junto com os deputados em outubro, ficou isso já aprovado lá juntamente com o nosso presidente da CNM. 1% do FPM para o mês de setembro está andando, já passou na comissão, tá certo? Isso aí nós Será que vem mesmo esse dinheiro, Vitinho? Aí precisa passar, e é isso que nós vamos fazer no dia 7 de junho, agora no próximo mês. Nós já vamos fazer uma reunião com os nossos deputados federais. Estava aqui na minha pauta que eu te perguntava. Com os nossos prefeitos, para que a gente possa falar sobre esse assunto, a questão do FPM, de 1% no mês de setembro. Passou na comissão e agora precisa colocar em votação. E tá certo? Esse é um ponto importante. O outro é aquela história que você falou dos 10 bilhões. Isso foi o nosso ministro que falou, Paulo Guedes, falou já que ele estava falando dessa dificuldade dos estados e tudo isso aí, falou que ia arranjar 10 bilhões para os estados e municípios. Então nós estamos nessa cobrança também, que é uma outra coisa que depende da ação dos nossos deputados e senadores. E por último, essa questão da coincidência das eleições. Tá certo? Então, você é favorável aos 5 anos? Eu sou favorável que nós temos uma eleição única, sabe, Marcos? Assim, ou agora, ou no futuro, nós precisamos unificar as eleições. Primeiro, porque a gente vai ter uma coisa que eu acho mais importante do que a economia, porque esse é um fato. De 2 em 2 anos, isso onera muito o sistema. Nós temos praticamente 1 ano parado, são 6 meses no estado, 6 meses nos municípios, quando você começa o processo de eleição. Quer dizer, de cada 4 anos, 25% fica bloqueado para você poder fazer convênio. E o que eu acho mais importante nessa unificação das eleições, eu vou lhe dizer, quando a gente inicia uma administração no município, nós temos vários instrumentos que regulam a questão dos investimentos do município. E a gente faz um plano plurianual, que é o famoso PPA. Nessa circunstância, nós temos lá um trabalho
que você escuta a população, traz isso aí dentro do bojo e coloca dentro do nosso plano plurianual. O Estado faz o dele 2 anos depois, os municípios fazem 2 anos antes. E essas programações, esse PPA, o Estado tem uma diretriz num rumo e os municípios em outro rumo. A gente precisa fazer com que esses programas, né, esse PPA, o plano plurianual, eles possam convergir, porque nós precisamos juntar as nossas ações. Há alguns espaços que trabalham sobre isso, como na saúde especificamente, ou na educação, mas precisamos colocar para tudo, tá certo? Então, nós temos realmente essa dificuldade. Então, no dia 7 de junho, nós estamos aguardando Eu vou te pedir uma coisa. Depois do dia 7, eu gostaria que você voltasse ao nosso programa, porque tem muita coisa pela frente. O Eduardo já vai me cobrar 2 horas de programa. Você está com Marcos Saraiva. E eu queria muito te agradecer. Eu quero que você volte ao programa. Eu já estou marcando com a Carol aqui. Depois do dia 7, depois dessa reunião com os deputados e com os prefeitos, deputados federais, senadores e prefeitos, eu quero que você volte ao programa para você nos dar um feedback de como foi essa reunião promovida pela Prece. Ok, então no dia 7 pela manhã nós iremos fazer essa reunião. Essa semana, de hoje para amanhã, nós vamos definir o local, tá certo? Aí quero aí já convidar os meus colegas prefeitos, aí o prefeito de Bicuitinga, né, que estava colocando, o prefeito também, qual era o outro prefeito? De Salitre, né, que estava me ouvindo. Ibaretama, né, o Edson, né? E eu quero aqui também convidar os nossos vice-prefeitos, os vereadores, os nossos deputados federais, as lideranças que se interessam por esse projeto, tá certo? Não só pela questão da coincidência, mas também por essas outras coisas que vai impactar, Marcos, na vida desse ano. Então nós precisamos certamente de um recurso extra para os municípios poderem fechar o caixa desse ano de 2019. Então, nós vamos fazer aí uma ação conjunta com os nossos deputados, fazer com que a gente possa falar a mesma linguagem. Do jeito que o Estado passa por dificuldades, imagine os municípios do interior do Ceará. Tá certo. O Brasil com dificuldade, o Estado também, os municípios muito mais. Tá certo. Eu vou conversar com um amigo meu ali, patrocinador do programa, para ver se eu compro mais 1 hora, porque 1 hora não dá para a gente conversar. Por incrível que pareça, a gente pensa que é muito tempo, mas começa a conversar e se solta e vem muita coisa pela frente. Eduardo, brigadão. E como é que vai ser a promoção? Por favor, diga mais uma vez para ficar bem claro para todo mundo. Pronto, tá aí. Programa Marcos Saraiva News, sorteando uma garrafa de vinho francês para você que está na audiência e está acompanhando o programa. É simples para ganhar. Você vai ter que seguir o Instagram do Marcos Saraiva, marcos.saraiva.ms. Vai estar no Instagram oficial da Ceará News. Lá na Rádio Ceará News você segue Ceará News e Bistrô Avim. Esta foto, esta imagem vai ser a foto oficial da publicação. Essa que você está acompanhando aí na tela. Curtiu este vídeo do Bistrô Avim, curtiu o Instagram do Marcos Saraiva, e aí a gente coloca para sortear hoje, no fim do dia, hoje, amanhã, hoje, na próxima quarta, você que diz. Não, hoje, vamos sortear hoje quarta-feira tem outro. Pronto, hoje no fim do dia, curta a foto oficial, que é essa que está na tela, siga o Marcos Saraiva e siga também a Rádio Ceará News, também o Bistrô Avim. Seguiu as regras, vai ser sorteado no fim do dia, hoje às 18 horas, e aí a foto do ganhador, da ganhadora, vai estar lá importante. Marque 2 amigos para acompanhar a publicação. Não pode ser artista, não pode ser famoso, não pode ser empresa. Marcou, foi sorteado, vai estar sendo divulgado hoje no fim do dia no Instagram do Marcos Saraiva e também da Rádio Ceará News. Valeu, Marcos. Gente, brigadão, um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, e eu tenho certeza absoluta que Ele vai querer que nós estejamos juntos de novo. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo Marcos Saraiva News. Você está com Marcos Saraiva, na Ceará News.